E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Entendeu? A gente está aqui trabalhando, né? A escola dando uma resposta a essa demanda aí de atividades. Com certeza vocês devem estar dormindo. E a gente, também os professores estão trabalhando para que amanhã esse material chegue aí quentinho, entendeu? Para que vocês possam se saborear, se deliciar, aprender cada vez mais. Tá certo? Então, na aula anterior, eu passei para vocês atividades da página 31 do livro, que a gente ainda está trabalhando, tendo como pauta o capítulo 1, né, que é a transmissão das características hereditárias. Com certeza vocês já estão sabendo tudo sobre Mendel, tá ok? E assim, e também passei um vídeo sobre a segunda lei de Mendel. Então, as respostas que eu vou passar para vocês agora, elas estão dentro desse contexto, entendeu? Então você sabe que eu tenho uma câmera que ela tem as suas limitações, tá certo? Se houver algum erro aqui, vocês vão se errar de mim mesmo, porque eu não vou editar, tá ok? Só lembrando o seguinte, o Arthur, quando passar tudo isso aí, meu amigo, vou te aguardar aí pra gente tomar um chimarrão, tá ok? Então, vamos ao que interessa. Então aqui, gente, ó, eu vou filmar bem pertinho para vocês terem uma ideia. Nós temos os exercícios da página 31. Nós temos aqui, pessoal, tá, esse esquema aqui, ó, onde ele está exemplificando a união dos gametas masculino, feminino, entendeu? Dentro do processo que vai gerar o indivíduo, né, da espécie humana. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, nós temos várias perguntas que estão relacionadas a essa figura aqui, tá ok? Então, assim, ó, começando aqui, ó, letra A. Qual o número que representa os elementos relacionados à transmissão dos caracteres hereditários dos pais? É o número 3, tá ok? Número 3, que são os gametas femininos e masculinos. AB. Qual o número de cromossomos da maioria das células do corpo humano? Você sabe que o número é 46. AC. O número 2, aqui, ó, indica que tipo de divisão celular que vai originar o número 3. Qual é o nome dessa divisão? O nome dessa divisão é meiose. O que é meiose? Nós já vimos, né? É uma divisão celular que produz células com a metade do número de cromossomos das anteriores. Agora vamos para a letra D. O número 3 indica o número de cromossomo dos gametas da espécie humana. Qual é o número? Como eu falei anteriormente, se é a metade, vai ser o quê? 23. O número 4, que é o zigoto, né? O que é o zigoto? O zigoto é formado da união, como eu falei anteriormente, da célula feminina e da masculina. Então nós temos o zigoto. Então a letra E pergunta, o número 4 indica o número de cromossomos do zigoto. Qual é ele? 46, que é o da espécie humana. E a última, a letra F, diz o seguinte, o número 5, aqui, ó, essa divisão aqui, indica um tipo de divisão celular, pelo qual o zigoto origina a maioria das células do corpo. Qual é o nome dessa divisão? Tá? Então, o nome dessa divisão é mitose. Já vimos também o que é mitose? É a divisão do zigoto, originando duas células filhas com a metade do número de cromossomos da célula original. Então, nós temos aí mitose. Número 2. Um estudante afirmou que os gametas de um indivíduo eram heterozigotos. Por que essa afirmação está correta? Não podem ser heterozigotos. Por quê? Há pares de cromossomos homólogos ou alelos de um mesmo gameta, tá? Então, como a gente viu aqui, ó, a resposta está incorreta. Ele não pode afirmar isso. Número 3. De acordo com a primeira lei de Mendel, características transmitidas como a cor de uma semente de ervilha são condicionadas por um par de fatores que se separam na formação dos gametas.
aqui, primeiro, aqui corresponde os fatores considerados por Mendel. Letra A, eles correspondem aos alelos de um mesmo gene. O que são alelos? Eles são versões diferentes desse gene. Letra B, que tipos de gameta o indivíduo Vzão e Vzinho pode produzir? Em que proporção esses gametas são produzidos? Tá? Na realidade, Vzão e Vzinho, esses gametas são produzidos na proporção de 50% para cada tipo. Depois, a letra C, que processo é responsável pela separação desses fatores durante a formação dos gametas? Já falamos sobre isso, a meiose, né? Já foi até conceituado aí para vocês. Vamos lá para o número 4. Se cruzarmos uma planta do genótipo Vzão, Vzinho, para a cor de ervilha, com uma planta que produz apenas ervilhas verdes, que proporção de ervilhas amarelas e verdes você espera conseguir? Justifique a sua resposta indicando o genótipo das ervilhas. Então, gente, nós vamos conseguir 50% de ervilhas recessivas, Vzinho, Vzinho, e 50% de ervilhas amarelas, Vzão e Vzinho, tá? Que é uma é dominante e a outra é recessiva. As outras 50%, elas são verdes. E por último, utilizando letras, use a letra inicial da característica recessiva, mostre os genótipos das seguintes plantas de ervilhas de sementes amarelas que, cruzadas entre si, nunca originavam ervilhas verdes. Nesse caso aí nós vamos ter Vzão 100% dominante. Letra B, ervilhas de sementes amarelas que, cruzadas entre si, originam ervilhas amarelas e verdes. Aí nós vamos ter 50% dominante e 50% recessivo. Neste caso, Vzão e Vzinho. E por último, ervilhas de sementes verdes. Nessa observação específica, nós vamos ter 100% de Vzinho, ou seja, ervilhas recessivas. Agora, aproveitando aí a filmagem também, nós vamos responder a segunda parte das questões, tá ok? Hoje essa aula eu sei que vocês não vão poder presenciar muito o meu rosto, eu sei que vocês gostam da minha carinha, mas nós vamos nos voltar aqui para poder estar atendendo de uma maneira mais didática as perguntas. Então, nas outras perguntas que pautava sobre o vídeo referente à segunda lei de Mendel, a primeira pergunta estava pedindo para diferenciar a segunda lei de Mendel da primeira, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, na primeira lei de Mendel, eu já até utilizei esse exemplo aqui numa aula anterior, nós temos a geração P com sementes lisas amarelas e sementes lisas verdes. Com isso, nós vamos ter uma geração F1 com 100% de sementes amarelas. Quando nós cruzarmos essa semente aqui, nós vamos ter uma geração F2 com a proporção 3:1. Essa é a proporção da primeira lei de Mendel. O que diz a primeira lei de Mendel? Ela diz o seguinte, que cada característica é condicionada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. O exemplo, sementes lisas, como eu falei aqui para vocês, ó, amarelas, e sementes lisas verdes. Aqui está a proporção 3:1, tá ok? Bom, a próxima, nós estamos vendo aqui já a segunda lei de Mendel. Tá ok? O que caracteriza a segunda lei de Mendel? É a transmissão combinada de duas ou mais características, ou seja, dois ou mais alelos, que como a gente já viu, alelos são versões diferentes de um mesmo gene, em cromossomos homólogos, ou seja, iguais. Então, por exemplo, aqui nós temos, né, nesse experimento, o cruzamento de sementes verdes, rugosas, tá? Com sementes amarelas e lisas.
tá? Então, nesse cruzamento, nós temos aqui, ó, esse cruzamento vai originar a proporção 9,331, que é a proporção da segunda lei de Mendel. Então, nós temos aqui, ó, VR maiúsculo, vamos ter VR maiúsculo. VR maiúsculo com VR maiúsculo e minúsculo, nós vamos ter Vzão, R maiúsculo, R minúsculo. E assim, sucessivamente, ó, nós vamos fazendo os cruzamentos. VR minúsculo com VR minúsculo, tá aqui. VR minúsculo com V minúsculo e R maiúsculo, tá aqui. Então, sucessivamente, nós vamos ter aqui, entendeu? A geração F2 com a proporção que é característica da lei de Mendel, 9 por 3 por 3 por 1, tá? Então, aqui estão as proporções, tá ok? Agora, o seguinte, ó, tô segurando aqui, tá? E tô fazendo a filmagem aqui, procurando dar continuidade às explicações. Tá? Tô me desdobrando aqui. Então, a pergunta número 2 diz o seguinte, para a gente reescrever, na realidade aqui eu já estou dando resposta da pergunta número 2, né, que é reescrever a segunda lei de Mendel segundo as características da página 30. Tá aqui. A número 3 é como é chamada a proporção 3, essa proporção, 9 por 3 por 3 por 1. É chamada de proporção fenótipica. Fenótipica por causa do traço do genótipo, né? Então, o que acontece? Isso aqui é proporção fenótipa do cruzamento de dois diídros, tá? Diíbridos, desculpa, né? Então, aqui está nos dando como resposta, só para recapitular para vocês aí, para esclarecer de uma maneira mais objetiva, essa proporção 9,331, ela é a chamada de proporção fenótipa. Tá ok? E por último, que é a pergunta número 4, entendeu? Cite 2 exemplos de 2 diíbridos para exemplificar o cruzamento da segunda lei de Mendel. Então, tá aqui, ó, tá naquele vídeo que eu mandei para vocês, ó. Tá aqui o exemplo, ó. Tá? Vou até aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Tá aqui os diíbridos. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, fazendo essas ligações, ó, nós temos Azão, Bzão, Azão, Bzinho. Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Então, isso aqui nós vamos nos reportar novamente para a página 30 que eu já expliquei para vocês, tá? Então, aí nós temos um exemplo de 2 diíbridos, né? Que é através de uma meiose que nós já conceituamos a meiose. No caso aqui, o azão e o azinho pode ser a cor, né? E o Bzão e o Bzinho pode ser a textura rugosa, por exemplo, né? Então, pessoal, tivemos a oportunidade de fazer essa recapitulação. Vai ter um material que vai dar continuidade aos conteúdos que a gente está trabalhando, tá certo? E agradeço muito a atenção de vocês, né? A predisposição de vocês nesse momento que a gente está vivendo, em contribuir também, dar a parcela de vocês que é importante, tá ok? Para terminar, um pensamento do filósofo Sêneca, aproveitando essa luz que está no meu olho aí, ele diz o seguinte: o sorriso, ele custa muito mais que a eletricidade. Melhor, o sorriso custa menos que a eletricidade e dá muito mais luz. Então, diante de toda essa situação, nunca deixe de sorrir. Valeu, abração, até a próxima.